Olá, meu nome é Lucas Lobato e hoje nós vamos ter a nossa primeira aula inaugural da nossa oficina de redação para o Enem. Essa aula ela vai ser ministrada por mim, Lucas, e pela professora Lorena Brilhante, e possui como apoio o colégio de vocês, um oferecimento Joaquim Nogueira, e em concordância com a UFC. E nós somos orientados pela professora de vocês, a professora Diane, certo? Então, antes da gente entrar para falar um pouco sobre os assuntos nessa aula inaugural, eu preciso explicar para vocês como é que essa oficina ela vai funcionar, como é que ela vai ser dividida, quantas aulas, como é que as atividades elas vão ser enviadas para a gente, como é que vocês vão fazer, as discussões e alguma coisinha mais específica, certo? Vamos lá. Então, nós temos a nossa apresentação geral da nossa oficina. Primeiro, os professores eles vão ficar intercalando as aulas. Tanto eu quanto a professora Lorena, nós vamos ficar revezando em quem que vai dar essas aulas. O primeiro sou eu, mas é a primeira aula inaugural. Já na segunda aula vai ser a professora Lorena. E na terceira aula sou eu que volto, ou seja, nós vamos ficar revezando de tanto eu quanto ela de um por um, ok? Segundamente, essa oficina ela vai funcionar por meio de videoaulas e atividades assíncronas. Então, toda semana, toda aula que vocês forem ter, vocês vão receber videoaulas e uma atividade é que vocês vão precisar desenvolver. Como nós estamos falando sobre uma oficina de redação, então essas atividades elas vão ter a ver com redação, com algum tema, que vocês vão precisar desenvolver ou uma introdução, uma conclusão, algum desenvolvimento, ou alguma coisa similar, certo? E nós vamos ter essa oficina dividida em 5 aulas. Essa é a primeira aula e mais 4, ou seja, vocês vão receber mais, além dessa, mais 4 videoaulas. Primeiramente, como nós não vamos ter tanto tempo assim, não vamos ter tantas aulas, tanto tempo para desenvolver muita coisa nessa oficina, nós vamos buscar os pontos que vocês possuem de maior dificuldade. Como assim? A partir das redações que vocês vão enviar para a gente vai ter uma ideia onde é que vocês possam ter pontos de prejuízo na hora que vocês estão formulando essas ideias de vocês. Então, a partir disso, nas próximas videoaulas, nós vamos tentar focar na ideias, estratégias de como é que vocês podem melhorar nesses pontos em específicos, certo? E, primeiramente, nessa primeira videoaula, nós vamos começar de maneira mais geral. Eu vou falar para vocês a estrutura da redação, que talvez vá ser coisas bem óbvias que vocês já saibam. Falar um pouco sobre as competências, como é que elas são divididas, de como é que os avaliadores eles trabalham essas competências, algumas dicas mais pontuais sobre os temas. E a partir da segunda videoaula, é que nós vamos seguir para pontos mais específicos, por exemplo, dicas para desenvolver uma introdução, como é que você pode argumentar no desenvolvimento, buscar fatos, ideias e pontos mais específicos, certo? Então, vamos lá? Então, nós temos que ter, primeiro, é uma coisa bem óbvia, mas é importante a gente saber sobre esse tópico, entender o que, é que significa esse tópico, que é qual é a redação utilizada no Enem. Talvez vocês vão pensar, ai, Lucas, mas isso a gente já estuda há muito tempo, a gente já sabe o que é. Que é o quê? Uma redação é o texto dissertativo argumentativo. O que vocês precisam entender primeiro é o que é esse texto dissertativo argumentativo. Primeiro, o nome do texto já está falando. Vocês vão precisar argumentar sobre alguma coisa. Vocês vão precisar expor o seu ponto de vista sobre determinado assunto. Ou seja, vocês, a partir das suas ideias, a partir de argumentos, a partir dos seus conhecimentos prévios, vocês vão tentar convencer o leitor a chegar onde vocês querem, entendeu? Eu quero que o leitor ele acredite nisso que eu estou falando, então eu vou usar argumentos para fazer isso. Ou então eu quero que o leitor discorde de um determinado ponto, que ele reavalie.
entendeu? Então, vocês vão argumentar para o leitor chegar nisso, ou seja, vocês vão expor suas ideias, seus princípios, assuntos, para chegar nesse seu ponto de vista, certo? E como é que você chega nisso? A partir de um tema. É uma coisa tão simples, né? Mas é a partir do tema. Na redação, vocês vão ter esse tema, e esse tema é importante que vocês saibam interpretar. Por quê? Porque esse tema, eles podem correr por vários caminhos. Mas, na redação do Enem, ele pede algo um pouco mais específico. Então, você tem que saber interpretar esse tema específico para saber o que é que os avaliadores eles querem, o que é que eles vão pedir de você, exigir de você. Então, vocês têm que entender, delimitar o que é que esse tema, ele, a princípio, ele quer. E com isso, você pode se basear com os textos de apoio, porque os textos de apoio, ele vai dar para vocês essa ideia geral de que é que esse tema, de que você pode correr, caminhar, ligar esse tema, conectar suas ideias desse tema. Então, os textos de apoio eles são muito importantes, então vocês precisam ficar ligados neles para entender e não fugir do tema. Outra coisa muito importante são as palavras-chave, porque as palavras-chave vocês têm que saber identificar tanto no tema específico quanto nos textos de apoio, porque elas vão ajudar vocês a delimitar o que eu acabei de comentar, onde vocês precisam chegar nesse tema, certo? Por exemplo, nessa última redação do Enem, que ocorreu em janeiro, no mês passado, foi sobre saúde mental, certo? O estigma em torno da saúde mental, ou seja, as principais palavras-chave que você encontraria ali seria o estigma, ou seja, você teria que saber o que é o significado de estigma e a saúde mental, certo? Então, você iria trabalhar, basicamente, as palavras-chave a partir dessas ideias centrais. E como é que você vai trabalhar essas ideias centrais? Bom, a partir dos seus conhecimentos prévios. Os conhecimentos prévios, vocês só vão saber falar quando vocês lerem. Então, vocês têm que ter um bom, como é que eu posso dizer? Um bom arsenal de leitura, tanto de livros, quanto de manchetes, jornais, como também no Twitter, né? Porque o Twitter possui várias informações que você pode ficar ligado o que está acontecendo atualmente, certo? Então, é sempre bom você sempre estar lendo notícias, abre o jornal, lê alguma coisa, até para você entender o que está acontecendo no mundo, certo? Porque geralmente o Enem, ele nem sempre, mas ele pode acontecer dele cobrar temas atuais, certo? Como aconteceu nas últimas provas, temas mais gerais, temas mais globais. Então, é bem importante vocês terem noção do que está acontecendo para vocês, como é que eu posso dizer, juntarem esse conhecimento para vocês utilizarem na prova, certo? Seguindo, nós temos a estrutura da redação. Isso aqui também é um ponto bastante óbvio, que vocês já devem saber, que vocês já devem entender, e muito, certo? Mas é importante também a gente ver isso nessa aula inaugural, só para a gente relembrar algumas coisas mais específicas, certo? Qual é a estrutura? Primeiro, nós temos a introdução. Essa introdução, o que é a introdução? Você vai iniciar a discussão. Então, você vai já buscar expor o seu ponto de vista. Como é que você vai desenvolver, como é que você vai levar o leitor para qual ponto, entendeu? E é a partir do desenvolvimento, que é o segundo ponto, que você vai defender o seu ponto de vista. Para você defender o seu ponto de vista, você vai usar argumentos, os seus argumentos, ou seja, você vai se utilizar dos seus conhecimentos prévios e fatos e o que você sabe sobre o assunto para convencer o leitor aonde você quer chegar. E
O terceiro ponto, que é a conclusão. A conclusão é aquela parte que você vai botar a sua proposta de intervenção. Então, é bem essa parte importante, porque você precisa explicar bem detalhadamente qual é a sua proposta de intervenção. Até porque essa proposta de intervenção, ela é um ponto específico das competências, que é a quinta competência, que é o que o avaliador ele vai requerer nisso. Então, é importante você saber trabalhar essa sua proposta, essa sua solução para o problema que você desenvolveu durante todo o seu texto. E também é a parte, a hora, que você vai ligar as ideias do seu texto. Aqui nessa conclusão, o avaliador ele vai perceber que você soube conduzir o seu texto e que você soube terminar ele de maneira conjunta, que você soube ligar todos os fatos, tanto na introdução, quanto no desenvolvimento e na conclusão. Então, ela é bem importante para o seu texto.